Salve, salve, galerinha do canal Fisiologia em Detalhe. Meu nome é Ricardo e nós vamos dar início a mais uma videoaula aqui do canal. O tema hoje é Introdução ao Sistema Nervoso. Então, nós vamos dar uma breve introdução ao sistema nervoso. Então, normalmente, vocês já devem ter ouvido falar, acredito, que o sistema nervoso ele é dividido em duas partes, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, como o próprio nome diz, ele está localizado centralmente. Então, ao olhar para o corpo de uma pessoa, você pensa nisso de modo central. Então, o sistema nervoso central ele vai englobar a medula e o encéfalo. E o sistema nervoso periférico, vocês podem ver que da medula existem nervos que saem aqui da medula e que se distribuem ao longo do corpo, atingindo todas as regiões do nosso corpo, dos pés, da ponta dos pés às pontas dos braços. São os nervos espinhais. Nós temos também os nervos cranianos. Então, o sistema nervoso periférico ele é composto basicamente por nervos. E além deles, nós temos os gânglios sensitivos e autonômicos. Nós vamos falar um pouquinho mais na frente. Sobre o sistema nervoso central ainda, a gente tem aqui o encéfalo que eu já falei para vocês. Ele é subdividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O tronco encefálico, por sua vez, é subdividido em mesencéfalo, ponte e bulbo, onde o mesencéfalo e a ponte têm um papel muito importante na coordenação da postura, na contração muscular. O cérebro é responsável por diversas funções do nosso organismo, né? Nossas atitudes conscientes, digamos assim, principalmente. E o cerebelo tem um papel importante também no equilíbrio e outros também que nós vamos falar um pouquinho mais à frente do nosso corpo. No sistema nervoso periférico, a gente tem os 12 pares de nervos cranianos, os 31 pares de nervos raquidianos ou espinhais e os gânglios sensitivos e autonômicos. Envolvendo o sistema nervoso central, né, o encéfalo e a medula espinhal, nós temos as membranas, as meninges, que são subdivididas em dura mater, a mais externa e mais dura, aracnoide e a pia mater. A aracnoide é uma membrana intermediária e a pia mater, como vocês podem ver aqui, é uma membrana mais fina, mais delicada, mais interna. A função básica dessas meninges é proteger, oferecer proteção, tanto ao encéfalo quanto à medula espinhal. Então, o encéfalo a gente viu que ele é dividido em cérebro, cerebelo, tronco encefálico. O cérebro ele tem diversas partes, né, como o hipocampo, o córtex frontal, o córtex entorrinal, tem várias subdivisões de córtex, o estriado, a amígdala, enfim. Nós temos aqui o cerebelo, né, e o tronco encefálico que vai estar subdividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Tá ok? O cérebro tem diversas funções. Vocês já devem ter ouvido falar que é responsável pelo nosso pensamento, sensações, inteligência, aprendizagem, equilíbrio, memória. E aqui vocês têm uma foto onde tem diversas atribuições, né, como fala, são diversas áreas do cérebro. Na verdade, quando vocês virem qualquer coisa assim, mesmo em literatura científica, é mais um esquema para enfatizar as áreas principais responsáveis por determinado tipo de função. Mas, na verdade, o cérebro, quando a gente fala, por exemplo, de memória, o hipocampo tem um papel importante na memória de trabalho, mas ele é considerado mais importante na memória espacial. O que não quer dizer que o córtex, que é considerado mais importante mediante a memória de trabalho, não atua em outros tipos de memória. Então, na verdade, diversas regiões do cérebro atuam fazendo diversas funções simultaneamente. E aqui a gente acaba enfatizando uma ou outra que é mais importante. O cerebelo, eu já falei que ele é responsável pelo equilíbrio do corpo, né? Tônus e vigor muscular.
controle dos movimentos. Já aqui no tronco encefálico a gente tem a subdivisão que eu mostrei para vocês, né? O mesencéfalo, a ponte e o bulbo, onde tanto o mesencéfalo como a ponte vai ter um papel importante na manutenção da postura corporal, equilíbrio e tônus muscular, enquanto que o bulbo desempenha um papel importante no controle dos batimentos cardíacos, respiratórios, deglutição. Pô, Ricardo, mas essas são as únicas funções dessas estruturas? Não. Nós estamos dando uma introdução ao sistema nervoso. Então, a gente está falando do basicão, daquilo assim mais genérico. O bulbo, por exemplo, hoje desempenha papel até em ações de memória. Então, a gente não vai entrar em detalhes neste momento. Nós vamos ter aulas específicas sobre o sistema nervoso e todos os outros sistemas posteriormente disponíveis aqui no canal. Tá ok? A medula espinhal, ela é protegida, né, pela coluna, pelas nossas vértebras. As vértebras elas estão aqui localizadas centralmente, né, onde a principal função dessas vértebras é justamente proteger a nossa medula espinhal. Tá ok? Dessa medula vai sair os 31 pares de nervos raquidianos. Ricardo, então eu posso dizer que os 31 pares de nervos raquidianos fazem parte do sistema nervoso central? Não. O sistema nervoso central é composto pela medula espinhal e encéfalo, não apenas o cérebro. O cérebro é uma das estruturas que compõem o sistema nervoso central. Da medula espinhal saem esses nervos raquidianos ou espinhais que vão compor o sistema nervoso periférico. Tá ok? Então, as funções da medula é justamente receber essas informações que vão vir transmitidas pelo sistema nervoso periférico, pelos nervos espinhais, e aí vai proporcionar com que nós tenhamos ações ou reações mediante estímulos internos ou externos do nosso organismo. Aqui, o mais famoso é o reflexo medular. Vocês já devem ter visto essa foto em alguma explicação no passado, na sua faculdade, ou até mesmo no segundo grau, né? Ou, normalmente, numa consulta médica, o médico chega ali com um martelinho, dá uma martelada no seu joelho, e aí você dá um chute com a perna para frente. Então, o que acontece aqui é que existe um neurônio sensitivo, também chamado de aferente, que leva esse estímulo até a medula espinhal, e ao retornar por um neurônio motor ou eferente, você vai ter a resposta desse estímulo, que no caso seria esse levantar da perna. Aqui a gente tem um outro exemplo com o receptor sensorial estando aqui na ponta dos dedos. Então, pensando que a gente colocou a mão sobre uma superfície quente, né, e queimou ali a ponta do dedo. Quando você coloca a mão ali na superfície quente, a primeira coisa que você faz é retirar, né? É automático. Então, esse é o reflexo medular que a gente chama. E esse receptor sensorial detecta essa superfície quente, por exemplo, foi o exemplo que eu dei aqui. Esse neurônio sensitivo ou aferente leva, né, conduz esse estímulo até a medula espinhal e é retornado sobre a forma de um arco reflexo através de um neurônio motor ou eferente. O outro exemplo que eu tenho para dar, muito comum, principalmente quando a gente é criança e adolescente, a gente acaba batendo por vezes o cotovelo e dá aquela sensação de choque, né? E quando você bate o cotovelo, imediatamente você tira. Então, são movimentos que a gente chama de reflexo medular ou arco reflexo. O sistema nervoso periférico, ele é constituído por nervos, gânglios nervosos, terminações nervosas. E as subdivisões dele, ele está subdividido em sistema nervoso voluntário ou somático, responsável pelas nossas ações conscientes, como a que eu estou exercendo agora de falar, gesticular, movimentar braços e mãos. E o sistema nervoso autônomo ou visceral, que são as ações inconscientes, que seria batimento cardíaco. Ninguém controla o seu coração batendo ali, não é? É movimento de vísceras, controle de digestão. Você não controla conscientemente essas ações do seu organismo. E aí, nós temos essa divisão aqui em simpático e parasimpático. Vocês já devem ter ouvido falar que o sistema nervoso visceral simpático seria responsável pelos movimentos de luta ou fuga, e o parasimpático de relaxamento. Então, basicamente, aqui a gente tem, né, uma
figura aqui ilustrando o sistema nervoso simpático em ações que te estimulam até o ponto, né? Você está sendo assaltado, tem uma cobra te perseguindo, tem um avião caindo ali na sua frente, então isso faz com que sua pupila dilate, seu coração acelere os batimentos cardíacos, né? Sejam acelerados os batimentos cardíacos. Já o sistema parasimpático, né? A gente está mais ligado à questão de relaxamento, de repouso. Então, a gente vai pensar sempre no momento que a gente está dormindo, após as refeições. Então, quando o nosso estômago está sendo estimulado a produzir enzimas digestivas, o pâncreas ali liberando insulina para que seja captada a glicose, aí seja levada a tecido adiposo e tecido muscular para que sejam constituídas reservas energéticas. Então, é a ideia principal do sistema nervoso simpático e parasimpático. Na prática, a gente tem aqui, né, luta ou fuga, como eu mostrei para vocês, e o parasimpático, relaxamento. E aqui você tem, na questão de luta ou fuga, aquela sensação de adrenalina, né, dilata a pupila, batimento cardíaco acelera, estimula a produção de adrenalina. É muita adrenalina, vocês devem ter ouvido isso falar bastante na mídia, né? Acaba que inibe a atividade do estômago e do pâncreas, porque essas atividades estão estimuladas quando a gente está relaxando, né? Após uma refeição. Naquele momento ali você está a mil, você está na adrenalina, você está numa situação de estresse. Então, situações de estresse, a salivação vai ser inibida, né? Por exemplo, o que é diferente de quando você, né, acabou de comer um doce, está ali deitado, relaxando na rede, né? Então, você está ali pensando até no doce que você acabou de comer, a salivação está sendo estimulada, existe uma redução dos batimentos cardíacos, contração dos brônquios. Então, seriam essas as principais diferenças entre o sistema nervoso visceral, né, com as ações do parasimpático e do simpático. Ficou claro aí? É isso. É o que eu tinha para falar de introdução ao sistema nervoso. E lembrando sempre aqui para vocês, nosso perfil no Instagram, Fisiologia em Detalhe, eu coloquei aqui até a figurinha para vocês verem qual é o logotipo aqui lá do nosso Instagram. E o Neuroscience Update, onde nós colocamos informações atuais sobre o mundo nas neurociências, artigos científicos, eventos, congressos e aqui mais voltado para a parte de fisiologia. Tá bom? Sigam a gente lá no Instagram, deixe o seu joinha aqui embaixo nesse vídeo, se inscrevam no canal e lembrando sempre de valorizar suas curvas, certo? Grande abraço e até a próxima.